Boa tarde, irmãos e irmãs do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Rogando ao sublime Galileu que nos envolva em sua paz e aos seus prepostos amoráveis que nos inspirem, com muita alegria iniciamos mais um encontro virtual, agradecidos ao Senhor da vida por tudo que temos recebido. O tema proposto: reencarnação, nossas vidas ocultas. A crença na reencarnação apresenta-se sob diversas formas e com palavras diferentes nos vários períodos da história da humanidade. Nas tradições egípcias de 3000 a.C., encontramos a informação que antes de nascer a criança já tinha vivido e que a morte não era o fim. Em 1320 a.C., no papiro Anaia, a reencarnação era apresentada com uma clareza surpreendente, chegando a dizer que o homem volta à vida várias vezes, mas não consegue recordar-se das existências anteriores. Na Bíblia, encontramos várias passagens que sugerem eventos de reencarnação. No Velho Testamento, Job afirmava que quando o homem está morto, vive sempre. E Job dizia com muita segurança: acabados os dias da minha existência na terra, esperarei. Hoje nós sabemos no plano espiritual, porquanto a ela voltarei novamente. O Novo Testamento, então, é riquíssimo em elementos que tratam das vidas sucessivas. Desde o diálogo de Jesus com o senador judeu Nicodemos, até o esclarecimento do Rabi aos seus discípulos no que diz respeito à reencarnação de Elias, como João o Batista. Os vocábulos usados para apresentar o significado de encarnar novamente foram diferentes segundo a época e os próprios pesquisadores. Surgiram então palavras como ressurreição, metempsicose, palingenesia, metensarcose e tantas outras. Allan Kardec, o ínclito codificador da veneranda doutrina espírita, usou o vocábulo reencarnação em 1857. E no ano seguinte já aparecia no dicionário inglês Shorter Oxford, com o significado atualmente conhecido. A partir daí, a palavra reencarnação, com a divulgação do Espiritismo, se popularizou no Ocidente. Hoje, as evidências são importantíssimas. Investigações a respeito desse tema acontecem em vários países e os resultados vêm apresentando provas robustas, apontando sempre para essa direção. Pesquisadores adotam métodos científicos de análise e deixam seguidamente uma gama expressiva de casos de reencarnação. Terapeutas diversos utilizam técnicas capazes de perscrutar o psiquismo de profundidade de seus pacientes, na intenção de descobrirem as origens de suas distonias mentais. É comum, por exemplo, encontrarmos no passado as causas de nossos traumas, de nossas fobias, de nossas tendências e comportamentos fora da realidade. Quantas aversões ou simpatias sentidas espontaneamente entre pessoas de nossas relações, e não conseguimos explicá-las numa linha lógica de raciocínio sem a hipótese reencarnacionista. E aí começam então as indagações: como surgem crianças extremamente precoces nas várias áreas do conhecimento e das artes? Onde elas foram buscar esse acervo incomum para a sua pouca idade? Como entender os graves problemas orgânicos em crianças, sem uma justiça amparada pelas ações negativas delas próprias,
num passado nebuloso. Sem o amparo da reencarnação, como ficaria a justiça divina? Em 1962, o médico e pesquisador de psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Dr. Ian Stevenson, ele partiu rumo ao Oriente, levando um projeto de pesquisa considerado, à época, um autêntico absurdo, uma insensatez sob o ponto de vista do pensamento científico vigente. Ele ia investigar supostos casos de reencarnação. E hoje, esse denodado profissional nos apresenta mais de 3.000 casos comprovados. A partir daí, muitas ideias sofreram profundas mudanças, principalmente na ciência e na tecnologia. Novos paradigmas começaram a surgir, encerrando uma época de dúvidas e encarando agora de frente a nossa realidade oculta. Os sistemas antes considerados irrefutáveis começaram a tornar-se discutíveis. As evidências que apoiam a crença na reencarnação são numerosíssimas, porque são fatos que demandaram uma pesquisa trabalhosa e paciente, exigindo análise serena, criteriosa e sem preconceitos. Temos alguns livros do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele vai falar especialmente de uma paciente sua, que ultrapassa o útero. O Dr. Fielding Hall, com o livro A Alma das Pessoas, ele vai apresentar um caso famoso de gêmeos nascidos na Birmânia em 1886 e que aos 6 anos de idade se diziam um menino e o outro uma menina, e tinham nomes, e falavam coisas de uma outra cidade. Levados a essa cidade, eles começaram a demonstrar que conheciam tudo, ruas, nomes, locais, a casa onde viveram, como um homem com esse nome e uma mulher com aquele nome, e faleceram num desastre. Nós temos também o Dr. Banerjee, com milhares de casos. O seu principal caso, uma filha de um comerciante na Índia em 1949. É imenso o número de pessoas que recordam de suas vidas passadas e as relatam com riqueza de detalhes, possibilitando assim comprovações a respeito. São as evidências eloquentes da memória extracerebral. É oportuno acrescentar que a doutrina espírita tem seus aspectos estruturais consolidados em conceitos como pré-existência, sobrevivência, reencarnação, imortalidade, comunicabilidade, responsabilidade e, obviamente, a existência de Deus. Os instrutores da codificação deixaram bem claro, e Kardec enfatizou esse aspecto, que a obra doutrinária reservava espaços para acolher futuras contribuições da ciência, preservando sua característica de sistema filosófico evolutivo. Nós encontramos sinalizadores de tais espaços em informações apenas esboçadas em toda a obra, principalmente em O Livro dos Espíritos, como a sutil diferença entre alma e espírito, que lá está na questão 134 de O Livro dos Espíritos, ou na breve notícia de que cabe ao espírito intelectualizar a matéria, lá na questão 25 e questão 71. A interface alma-espírito estaria, para mais amplo entendimento, na dependência de revelações de natureza científica que ainda não haviam sido desenvolvidas, como
as de consciente, inconsciente, personalidade e individualidade, e as abordagens renovadoras às funções dos hemisférios cerebrais. Então, na dicotomia consciente-inconsciente, percebe-se conexões com a doutrina da reencarnação. É certo que o conceito de inconsciente pairava no ar, à época em que a codificação estava sendo elaborada. Em O Livro dos Espíritos encontramos poucas, mas significativas referências a esse aspecto da atividade mental, como se pode ver das respostas às questões 385, 471, 482 e 540. Antes do final do século XIX, o jovem Dr. Freud teve a sua atuação solicitada para a dramática importância do inconsciente, declarando que tinha a impressão de haver abordado um dos grandes segredos da natureza. Então não parece correto caracterizar como inconsciente uma área lúcida e incomparavelmente mais ampla e mais bem informada, somente porque localizada em dimensão mental, que escapa aos sensores da consciência de vigília. Um exemplo clássico que o próprio doutor apresentava, o iceberg no oceano. O que nós vemos não chega a 10% de seu tamanho. E o que está submerso é todo o arcabouço, comparando ao espírito, o que está aflorando é o consciente. O que está submerso é o inconsciente. Então aí estão posicionados os arquivos das existências anteriores em sua imensa potencialidade. O espírito tem uma trajetória, ela é única, mas quando ele precisa de um trabalho depurativo ou de outra situação, ele mergulha no corpo físico para concretamente elaborar esse trabalho. Então nós temos uma única vida, vivendo às vezes em mundos materiais ou no mundo espiritual. Então, de cada passagem pelas sucessivas reencarnações, acontece um enriquecimento da experiência e uma consequente purificação, à medida em que os desvios de comportamento vão sendo corrigidos. É o trabalho. Desvios de comportamento e de programação acontecem, porque uma vez reencarnado e sujeito às suas limitações e bloqueios, o espírito abusa da relativa liberdade de ação que lhe é concedida, ignorando as tarefas que trouxe para realizar, e até rebelar-se contra as correções de rumo que lhe foram sugeridas e com as quais paradoxalmente concordou antes de reencarnar. Daí a enorme incidência de processos que fracassam em tantas de nossas existências, nas quais, em vez de corrigir o que se encontrava errado conosco, acabamos por acrescentar novos enganos aos que já trazíamos. Gustave Geley concebeu a evolução como um processo de contínua conscientização, ou seja, uma expansão progressiva na utilização do prodigioso banco de dados que conservamos no inconsciente.
Então a evolução, como estamos vendo, esse desenvolvimento de nossas potencialidades divinas é resultado da educação. Porque Deus impõe ao homem o dever de evoluir permanentemente. O lema da doutrina espírita: renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, a evolução, ou aperfeiçoamento espiritual, ou ainda desenvolvimento da espiritualidade, é um resultado, ou um movimento do espírito, do qual o motor é a educação. Lá no Livro dos Espíritos, nós nos socorremos com a questão 796. Uma resposta: só a educação poderá melhorar a humanidade. Na 917, nós encontramos: a educação constitui a chave do progresso moral. Então, Kardec já deixava escrito na codificação: não a educação pelos livros, mas aquela educação que forma o caráter. Toda a educação implica em labuta, em sacrifício, em abnegação, pela satisfação de se ver o esforço recompensado pelo crescimento intelectual e ou moral, em romper a influência do meio. Aí está o trabalho com esforço. A educação também se processa no mundo espiritual. E aí nós questionamos: se nós podemos ser educados no mundo espiritual, então por que reencarnamos para nos educar? E os amigos espirituais nos informam: porque o perispírito dos reencarnados ainda é muito denso para poder ser educado apenas no plano espiritual. Então, com isso fica claro que nós nos deixamos aprisionar nas nossas ilusões factícias da matéria. Então, a razão de ser da educação é a educação do espírito. E nós temos agências educativas reencarnatórias: a família, a escola, os templos, o trabalho, a sociedade, a dor. Tudo isso nos leva a crescimentos maiores quando bem trabalhados. A doutrina espírita estudou profundamente a reencarnação e coloca seus ensinos a serviço da humanidade, devido à grande importância do tema e os significativos resultados para cada espírito no trabalho de conhecer-se melhor. Encontramos uma questão clássica no Livro dos Espíritos, a 919, em que o Espírito Agostinho nos traz exatamente isso: o conhecimento de si mesmo. Nós precisamos saber do que somos capazes, das nossas defecções, das possibilidades. Tudo isso para fazer um trabalho ativo, produtivo, excelente, porque a nossa trajetória é de vitória. Então eles nos informam: o homem, quando se conhece, ele compreende que é herdeiro de si mesmo e que ele mesmo poderá construir a sua felicidade futura. O presente como resultado de ações do passado e o futuro como consequência de suas atividades atuais. Esse detalhe é importantíssimo. Nós estamos hoje recolhendo frutos de um passado e nos lembramos da plantação, lembram? A colheita é obrigatória. Então, no presente, nós vamos
buscar as nossas ações do passado. E no futuro nós vamos ter como consequência as nossas atividades aqui, hoje. Depende de nós o trabalho, depende de nós sairmos para a sombra ou sairmos para a luz. Então a plantação é livre, mas a colheita não. E é nesse momento que eles nos dizem, esta é a finalidade maior da reencarnação, promover a evolução espiritual da humanidade, trazendo à luz as nossas sombras que dormitam nas zonas de remorso do inconsciente profundo ou passado. Analisá-las à luz da razão, jogar fora o que não acrescenta e modificar, por isso é progresso, modificar aquilo que vai nos levar para lugares melhores no infinito. Então, o ápice dessa longa caminhada é proporcionar sabedoria e amor para todos os espíritos, tornando-os aí sim bem-aventurados. Nós nos lembramos das bem-aventuranças no prólogo do Sermão do Monte. Porque a pureza interior refletirá uma suprema rigidez espiritual. Então verterá de cada um e de todos nós, quando modificados, quando recuperados moralmente, as vibrações de paz e harmonia que irão renovar a Terra. E nós nos lembramos do nosso sublime Galileu quando ele dizia: enquanto houver uma lágrima, um lamento na terra, eu não descansarei. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade de aprendizado. Boa tarde.